bom dia a todos vocês, a meus amigos e colegas aí, Fernando, Sônia. Depois, quando passar a palavra para vocês, farei aí a devida apresentação. Esse é o 8º webinar da advocacia. Dessa vez vamos falar de dificuldades e prerrogativas em tempos de Covid. Nós da Advocacia Rui de Melo Milho temos feito aí semanalmente esses webinars trazendo temas aí para discutir com as comunidades, a maioria deles sempre um pouco focados na nossa área de atuação, que é o direito marítimo e o direito portuário. E dessa vez fiquei muito feliz de poder trazer aí o tema da advocacia e contar com a presença aí de 3 colegas que têm dedicado aí parte de sua vida profissional para servir a advocacia em diversas esferas da OAB. Todo webinar que a gente começa, a gente faz uma homenagem aos profissionais da saúde, aos trabalhadores portuários e aos marítimos que em nenhum momento pararam, né, e que enfrentaram aí na linha de frente esse pavor, aí, essa preocupação do vírus da Covid. E nessa manhã, nessa sexta-feira, eu não queria deixar de registrar esse início 2 fatos aí muito importantes. Um deles, queria fazer uma referência ao movimento que começou nos Estados Unidos, né, já há algum tempo, que é o Black Lives Matter, e que ganhou uma força aí e tomou o mundo nos últimos 15 dias, em razão aí do que ocorreu com o George Floyd. E a gente aqui no Brasil sabe bem aí o que é esse racismo, a violência. Então, eu acho que esperamos, né, que esses fatos se transformem a sociedade. E também quero fazer um registro aqui do movimento Democracia Sempre, Autoritarismo Não, que a OAB de São Paulo, na sexta-feira passada, lançou, conclamando aí toda a sociedade civil, né? E esse movimento se propõe a ser um observatório de qualquer tipo de ato, de movimento que ameace a nossa democracia. Então, a OAB São Paulo aí, capitaneando mais uma vez um movimento da sociedade civil da democracia. Doutor Leles, nós já estamos lhe vendo aí. Então, gente, a proposta hoje, né, a gente trouxe aí esses 3 representantes da advocacia. Eu gostaria de fazer de público que os 3, né, ao longo da minha trajetória de OAB, tiveram uma participação muito importante, até hoje me ensinam. Né? Então, assim, eu estou muito satisfeito, aí, muito à vontade de tê-los aqui conosco. Para começar, queria saber se o nosso presidente Leles, que é o presidente da Comissão de Combate à Covid-19, se ele está nos ouvindo, se ele poderia começar, ou se eu inverto aqui a minha proposta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui pedindo para o Fernando Freire, vou fazer a apresentação. O currículo do Fernando ele é extenso, né? Então a gente tem que nos valer aqui de uma colinha. O Fernando Freire, advogado, foi relator do TED 2 de 2001 a 2005, foi presidente do TED 3 de 2005 até maio de 2015, quando ele se tornou presidente do TED São Paulo e ficou até janeiro de 2018. O Fernando teve 3 mandatos como conselheiro estadual, hoje é corregedor adjunto do Conselho Federal, conselheiro federal por São Paulo, nessa gestão do presidente Santa Cruz. Fernando, a gente sabe, a gente acompanha a tua trajetória, você foi parte aí do movimento que trouxe aí o presidente Caio à presidência da OAB São Paulo. Você é membro aí dessa comissão de uma emergência que foi criada para cooperar com a nossa classe durante esse Covid. Então, eu gostaria que você abrisse falando um pouco para a gente aí o que tem sido feito pela OAB São Paulo em prol aí da advocacia, como é que a OAB tem se colocado, a gente sabe aí das lutas que vocês têm enfrentado, quer para valorizar o trabalho da advogada, que não consegue dar conta, né, de todos os afazeres, quer aí agora com as audiências. Então, quero passar a palavra para você, meu amigo. Você fique à vontade aí para colocar e para dividir com todos os nossos aí, ouvintes. A palavra tá com você. Obrigado, presidente Thiago. Oi. Queria agradecer o convite, participar dessa webinar, saudar inicialmente
todos os advogados que nos ouvem e nos assistem na pessoa do Dr. Leles, saudar todos os presidentes das 243 subseções, na pessoa do presidente em exercício Mário Badures, da subseção de São Vicente, saudar ainda, presidente Tiago, saudar todos os conselheiros, a pessoa de Vossa Excelência, que, além de conselheiro seccional, é presidente de comissão também. Deixei por fim, não por esquecimento, mas por respeito, saudar todas as advogadas que nos escutam e nos assistem, na pessoa da conselheira Sônia Catarino, que também é presidente da turma do TED em Santos. Feitas as saudações, falar um pouco sobre, então, aquilo que a Seccional de São Paulo vem fazendo nesse período de pandemia. De fato, uma das primeiras medidas que o presidente Caio e a diretoria tomaram foi criar um comitê de crise. Esse comitê é composto por uma pessoa representando as subseções, é o presidente Eduardo de Itaquera, aí presidentes de comissões temáticas, tem a presidente da Comissão de Direito relacionado ao problema de saúde, e aí também integram as comissões os diretores da Caixa, os diretores da OAB, o conselheiro federal Hugo Zucco e eu, e o conselheiro Sidney Alzídio Pinto, que é o decano do conselho. Então, essa comissão começou se reunindo 2 vezes por semana, no início da pandemia, e de um tempo para cá, toda quarta-feira, às 5 da tarde, esse comitê, chamamos de comitê de crise, se reúne para tratar dos temas da semana, né, a fim de verificar quais as pendências e as medidas que devem ser adotadas. Desde o começo da pandemia, o presidente Caio assumiu uma interlocução com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Tuma, e com o governador Dória, no sentido de tentar fazer com que os escritórios de advocacia permanecessem abertos. Até foi para o site, há algum tempo atrás, um comunicado conjunto que foi assinado a fim de demonstrar que realmente a advocacia é indispensável e que, então, observadas as medidas de segurança, no que diz respeito a atender clientes, mas que os advogados pudessem ir aos seus escritórios e, eventualmente, trabalhar normalmente. Então, essa interlocução existiu desde o começo. Também o presidente Caio iniciou, logo no começo, uma interlocução com todos os tribunais situados em São Paulo. Então, o TJ, os 2 TRTs, 2ª e 15ª, o Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que nós mantivéssemos um contato com as presidências para que caminhássemos juntos no sentido de verificar o que poderia acontecer ou o que não poderia acontecer. É fato que o CNJ também editou resoluções, mas a ideia da diretoria do presidente Caio foi sempre manter um diálogo franco com a presidência e com os membros desses tribunais, a fim de tentar fazer com que houvesse menor prejuízo para a advocacia. Com alguns houve êxito, e aí então a conversa continua. Para alguns, infelizmente, os membros da diretoria dos tribunais não atenderam ou não entenderam que nós tínhamos um canal aberto para tentar trocar experiências e contribuir. Então, em alguns tribunais, como não houve um atendimento aos pleitos da diretoria da seccional, infelizmente, a seccional se valeu de medidas junto ao CNJ. Falo especificamente até no que diz respeito à questão das audiências. Então, assim, para nós, membros do comitê de crise e da seccional, parece claro assim, para quem quiser que o processo ande, o processo deve andar. Então, o advogado, ele é o titular da causa. E aí, nesse sentido, se ele entende que ele tem condições de trabalho, de defender os seus clientes, ok, o processo, estou falando dos eletrônicos, já na medida em que os físicos estão parados, mas os eletrônicos. Se os advogados entendem que é possível andar, fazer petições, realizar audiências, inclusive, não é a seccional que vai se opor a isso, até porque
nós realmente vivemos da advocacia e aí, nesse sentido, é salutar os processos andarem. Então, nós não somos contrário ao processo eletrônico prosseguir se a advocacia, o advogado das partes, tiver interesse que o processo progrida. Mas, ao reverso, se os advogados tiverem dificuldade por não terem possibilidade de acessar computador, aparelhos celulares, pela dificuldade de ir até as OABs, muitos advogados e advogadas advogam nas casas da advocacia e muitas estavam fechadas, ainda estão. Então, estão impossibilitados de acessar os processos eletrônicos. E também faço aqui questão de referir no que diz respeito às advogadas. Elas estão exercendo, presidente Thiago, uma jornada que não é dupla nem tripla, é quádrupla. Elas cuidam dos maridos, dos filhos, dos pais, da casa, e muitas vezes elas não têm como tomar conta dos processos. Então, assim, é impossível exigir que uma advogada acorde 4 horas da manhã para poder acessar os processos, para ver dos prazos, depois cuidar de tudo, os filhos, os pais, os maridos, as casas, e ainda conseguir peticionar. Então, uma preocupação grande com essas advogadas também. Então, para aqueles advogados que efetivamente entendem que o processo não deve prosseguir, a seccional defende que os processos devem ser sobrestados. É fato que o CNJ editou uma resolução no sentido de que basta haver o peticionamento no que diz respeito a uma impossibilidade de acesso aos processos eletrônicos, que eles deverão ser suspensos. Mas, no que diz respeito especificamente ao TRT 15ª região, pelo menos esse é o que acompanhei, que houve mais reclamações, estavam fazendo audiências de instrução ainda que os advogados manifestassem a não possibilidade. E aí, então, a seccional foi ao CNJ e obteve uma decisão liminar no sentido de sobrestar lá nas varas, né, ou na jurisdição do TRT da 15ª, a realização dessas audiências de instrução. Também houve uma preocupação no que diz respeito à advocacia carente. E aí, nesse sentido, a CAASP tem feito vários esforços com plataformas novas de pilates, de atendimento psicológico, de tentar fazer com que a advocacia possa ter acesso aos benefícios, à utilização. Houve também a postergação no sentido de pagamento, não mais em 5 parcelas das compras efetuadas nas farmácias, mas através de 10 parcelas, se fosse necessário. Então, realmente, sim, a seccional estava e ainda está preocupada com a advocacia e tem tomado medidas. No fundo, se algum advogado ou alguma advogada tiver alguma preocupação, tal, eu recomendo que encaminhe um e-mail ou um WhatsApp para o conselheiro Thiago Miller ou para a conselheira Sônia Catarino, e eles encaminharão para o presidente Caio, a fim de que o presidente Caio e a diretoria possa, eventualmente, deliberar para ajudar a advocacia. Seriam essas minhas considerações iniciais para não atrapalhar, conselheiro Thiago. Conselheiro Fernando, você nunca atrapalha, né? Você é um mestre nosso aí, né? Das orientações, um cara que tem muita experiência. E eu acho que foi muito relevante você fazer esses esclarecimentos, porque às vezes a gente, de longe, alguns colegas, pô, mas a OAB é contra o andamento dos processos, mas tem toda uma, né? A OAB a classe é muito grande, muito diversa. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente explicar, né, esses posicionamentos, e eu tenho acompanhado, né, porque a gente está mais próximo lá no Conselho, essas medidas, inclusive judiciais e via CNJ, que têm sido aí impetradas para garantir aí um exercício razoável da profissão, né? Porque você não pode exigir que todos, né, que o advogado assuma a responsabilidade que é do Estado, né? Quer dizer, o advogado não tem como levar uma testemunha, né, dentro do escritório dele, obrigá-la a prestar depoimento. Então, eu vou agora passar a palavra para o meu amigo, colega aqui, doutor Leles. Eu tenho acompanhado o trabalho do Leles à frente da comissão do que seria o Comitê de Crise de Santos, criado pelo presidente Julião. O doutor Leles é o presidente e assim tem feito um trabalho enorme, assim, de fôlego, dedicado aí grande parte do seu tempo para colaborar com a nossa classe. Eu vou passar a palavra ao doutor Leles, que, além de ser presidente da Comissão contra a Covid da OAB Santos, ele também é vice-presidente da Comissão de Ética e presidente da Comissão de Prerrogativas. Então,
Doutor Lélio, o senhor está com a palavra. Compartilhe conosco o que tem sido feito em nome da OAB Santos através da nossa comissão. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez pelo convite feito pelo doutor conselheiro estadual seccional da OAB São Paulo, Thiago Miller, para estar participando dessa webinar que aborda temas relevantíssimos do dia a dia do advogado e com maior satisfação ainda por estar ao lado de dois memoráveis ícones da advocacia, que são a doutora Sônia Catarino, que além de nos representar a todos os advogados perante o Conselho Estadual da OAB de São Paulo, também exerce a toga de presidente ou presidenta do Tribunal de Ética da Baixada Santista, fazendo jus a esse mistério devido aos longos anos de conduta moral ilibada, não apenas no exercício da advocacia, mas como também em sua vida pessoal irretorquível e a gabaritou a este ápice em sua profissão. Também por estar ao lado do Dr. Fernando Causas de Sales Freire, nosso representante estadual no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conhecido por suas atuações judicantes a favor de toda a classe dos advogados em missões efetivamente vitoriosas, reconhecidas nobres junto à Associação dos Advogados de São Paulo, junto à Instituição dos Advogados de São Paulo e junto ao Centro dos Estudos da Sociedade de Advogados, também deixando suas sábias decisões como legado ao tempo que presidiu a terceira turma do Tribunal de Ética Paulista, daí porque merecedor da confiança de toda a advocacia paulista e justificando a função honrosa de âmbito nacional que exerce atualmente. Quero agradecer a diretoria da subseção de Santos, doutor Rodrigo Julião, doutora Tânia, doutora Ana Lúcia Rubalo, doutor Rafael Meirelles, doutor Rogério Bacili, sem a confiança dos quais não poderia estar aqui neste momento para justamente compartilhar nossas experiências e, em auxílio dos mesmos, a ajudar a advocacia nesses tempos difíceis de pandemia Covid-19. Desde já, também, antecipo meus agradecimentos a todos os presentes, que merecem meus sinceros elogios, uma vez que certamente colaborarão com suas experiências profissionais através de importantes indagações que tornarão o nível desta webinar mais elevado. Pois bem, a Comissão Especial de Emergência Covid-19 foi instituída através da Portaria 4 de 9 de abril de 2020, baixado pelo presidente Rodrigo Julião, tendo como coordenadora responsável a doutora Tânia de Sá. Aqui preciso também ressaltar rapidamente que o trabalho dessa comissão é realizada, né, por mim, como presidente, o Thiago Miller, vice-presidente, o José Francisco Pacilo, nosso primeiro secretário, Andréia dos Santos Lemos, segunda secretária, Enio Vasques, membro efetivo, Ieda Cristina Correia, membro efetivo, Alexandre Teixeira Moreira, membro efetivo, Rodrigo Luiz Anete, membro efetivo. Sem todos, o nosso trabalho, evidentemente, não seria como é. Bem, antes de compartilhar alguns dos trabalhos que a Comissão Especial vem realizando em favor dos advogados, faremos uma breve introdução à sua existência. Antes de surgir institucionalmente a comissão, ela já existia de fato desde os primeiros momentos em que as medidas de enfrentamento ao coronavírus foram decretadas a nível nacional com os isolamentos sociais. Consequentemente, com o fechamento dos fóruns, repartições públicas, bancos, enfim, circunstâncias estas que já sabíamos que iriam trazer problemas aos advogados na efetiva defesa dos interesses da sociedade, representada por cada cidadão, cada cliente, que compõe aquela mesma sociedade como um todo. Quando as primeiras espécies normativas passaram a ser editadas, tais quais as leis e decretos federais, estaduais e municipais, percebemos que naqueles textos não se tipificava expressamente a advocacia como uma prestação de serviço essencial, mesmo ela integrando constitucionalmente a organização dos poderes como uma função essencial e o advogado, propulsor dessa função e indispensável à administração da justiça. Nesse momento é que intuímos que, para muitos, esta omissão serviria como uma válvula de escape à ociosidade laborativa e, para outros tantos, uma forma de menosprezar e até achincalhar essa função, sem a qual verdadeiramente não haveria segurança jurídica e, consequentemente, paz nas relações sociais. Ou seja, por todas as dificuldades que o advogado há muito tempo
já enfrenta no seu dia a dia para que exerça essa função essencial implícita nos interesses da sociedade, com a garantia mínima dos direitos e prerrogativas previstos em seu estatuto. Imagine em tempos de restrições ao contato social, em vista de uma pandemia mortal que vem matando milhares ao dia, não adviesse uma norma que não expressasse essa função com clareza. Bem, coincidentemente, em uma sexta-feira, 25 de março de 2020, era aproximadamente umas 5h30 da tarde, eu estava de plantão e fui acionado por um advogado através do telefone das prerrogativas, dizendo que ele estava sendo, naquele momento, autuado por fiscais da Prefeitura Municipal de Santos, os quais estavam acompanhados da Polícia Militar, para notificá-lo de que não poderia continuar prestando serviços de advocacia, em razão da vigência de um decreto-lei municipal que não previa a atividade do advogado como sendo essencial. E, de antemão, o advogado, também pelo telefone, fez questão de dizer que se tratava de verdadeiro abuso de autoridade e constrangimento, uma vez que os fiscais simplesmente tocaram o interfone do escritório e se encontravam com as portas... Perdão, desculpa. Perdão, gente. Que se encontrava com as portas fechadas e apenas ele e seu sócio trabalhando internamente, sem atendimento ao público e sem a presença de outros colaboradores do escritório, que estavam ali se não houvesse a quarentena. Naquele exato momento, eu disse que estava imediatamente encaminhando-me ao local dos fatos, inclusive o escritório daquele advogado ficava próximo à minha residência, onde eu estava naquele momento apenas de camiseta e de sunga, ensinando lições escolares aos meus filhos pequenos. Foi o tempo de eu colocar uma calça, camisa social, para que imediatamente me dirigisse ao escritório do advogado. Lembro que cheguei lá rapidamente, em 25 minutos. Todavia, quando cheguei lá, os fiscais da prefeitura e policiais militares não estavam mais lá. Apenas os colegas, com a sensação de humilhação diante daquela invasão de privacidade por autêntico abuso de autoridade. Pois bem, dei continuidade ao atendimento, anotei os fatos necessários e estamos esperando a abertura das secretarias da subseção para darmos impulso a esses processos físicos que, infelizmente, assim como os de ética, tramitam ainda fisicamente. Mas foi desse contato com o advogado, talvez esteja presente aqui agora, assim como todos os demais os prestigiando, que surgiu a sugestão dele no sentido de que se haveria possibilidade de propulsássemos uma comissão especial focada para justamente a advocacia, a pretexto do coronavírus, não fosse alvo de abuso de autoridade ou de atividade essencial do advogado, não restasse tolhida por textos concretizados em espécies normativas, tais quais leis e decretos, resoluções e provimentos, que certamente seriam editados sem que a própria advocacia também pudesse ser ouvida em detrimento da mesma. Diante disso, tanto através do nosso digníssimo conselheiro estadual, representante aqui da Baixada Santista, doutor Tiago Tessini Miller, quanto através de nossa diretora-geral da OAB Santos, Tânia Machado de Sá, encaminhamos imediatamente a sugestão para a diretoria da subseção de Santos e para a seccional da OAB São Paulo, com todo o histórico e considerando das necessidades de se criar essa comissão especial que, inicialmente, sugerimos chamar de comissão especial de fiscalização e intervenção às circunstâncias de emergência, calamidade pública, sítio e epidemias. De imediato, nosso excelentíssimo presidente, doutor Rodrigo Julião, nos deu guarida para que pudéssemos, de imediato, juntamente com os demais membros, tornar efetivo o objeto desta comissão especial, que foi consagrada através da portaria 4 e 9 de abril de 2020. Primeiramente, preciso destacar que essa comissão especial foi pioneira em concretizar algumas situações que hoje vimos estar certos naquilo que nos propusemos a fazer através dela, em auxílio aos advogados e com apoio total de nosso presidente Rodrigo Julião e diretora-geral Tânia de Sá.
Assim, inicialmente, na primeira reunião que a comissão Covid-19 fez, o nosso conselheiro estadual e membro efetivo na condição de vice-presidente, Tiago Miller, propôs ao grupo que antevíssemos de que maneira poderíamos garantir ao advogado condições seguras ao retornar ao exercício de sua função essencial nas subseções, casas dos advogados, fóruns, enfim, locais que cotidianamente frequenta para desempenhar sua atividade, sem que pudesse correr riscos de contágio ou de transmissão do coronavírus. A comissão, então, passou a realizar estudos voltados a informações decorrentes das mídias e redes sociais a respeito do coronavírus, para entender que maneira as pessoas poderiam ser contaminadas e transmitir o vírus, bem como também estudar as normativas dos órgãos internacionais de saúde e do próprio Ministério da Saúde para saber de que maneira o vírus poderia ser contido. Em um segundo momento, a comissão teve a colaboração de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos sociais, assistentes sociais envolvidos no tema coronavírus, para sanar as dúvidas que surgiriam no desenvolvimento do trabalho. Por fim, com todo o arquétipo das atividades essenciais do advogado a serem desenvolvidas cotidianamente em lugares públicos, estava apenas o aval técnico para que se pudesse concretizar o trabalho. E, para isso, tivemos a colaboração fundamental da doutora e enfermeira Patrícia dos Santos Lemos, responsável para treinar os profissionais da área de saúde no grande ABC, no que tange a prevenção às medidas de conduta contra o coronavírus, e também propriedade da empresa Acredita, especializada em treinamento e desenvolvimento profissional. Portanto, foi criada pela Comissão Especial de Emergência Covid-19 da subseção de Santos o pioneiro protocolo para orientação e medidas de biossegurança referentes ao Covid-19 no funcionamento dos fóruns cíveis, trabalhistas, federais e instituições do Poder Judiciário. Certamente, fomos os primeiros a nos preocupar com esse trabalho de segurança ao advogado, quando da sua volta aos átrios forenses em prol da advocacia. E registre-se, inclusive, este trabalho, academicamente, eu e a doutora Andréa dos Santos Lemos, que é a segunda secretária dessa comissão especial, escrevemos este protocolo na data de 5 de maio de 2020, no Prêmio Novari, no tema Advocacia. Registre-se que esse trabalho foi também pedido que fosse encaminhado à seccional da OAB através do nosso conselheiro estadual, Tiago Miller. Ato contínuo, a comissão especial também auxilia a nossa diretora-geral, Tânia Machado de Sá, em centenas de pedidos de ajuda em problemas que, diariamente, os advogados, em vista da quarentena, não conseguem solucionar justamente pelo fato do isolamento social. Assim, por exemplo, o Banco do Brasil sequer acusava o recebimento dos ofícios que a subseção de Santos encaminhava ao presidente daquela instituição financeira, cobrando uma solução para que disponibilizasse os serviços bancários que deixaram de ser prestados ao advogado no exercício da sua função essencial em prol à sociedade, com os fechamentos dos fóruns. Após várias tentativas, sem que houvesse o retorno sequer para as tratativas de um diálogo, a Comissão Covid-19 sugeriu a impetração de um mandado de segurança coletivo em face do Banco do Brasil. Essa sugestão foi creditada pelo nosso presidente Rodrigo Julião e pela diretora Tânia de Sá, e permitiram que os advogados da comissão desenvolvessem a tese jurídica para a impetração da segurança. O pedido, então, do Wright consistia na petição para que o Banco do Brasil colocasse para todos os fins de direitos a sua prestação de serviço essencial à disposição da atividade também essencial do advogado, principalmente para atendê-lo pessoalmente, quando da necessidade de levantamento de depósitos recursais e do FGTS de seu cliente, assim como também fazer transferência dos créditos judiciais, tais quais alvarás, precatórios, RPDs, enfim, diretamente para a conta indicada pelo advogado, sem burocracia. Após o acolhimento da liminar do mandado de segurança pelo magistrado federal, a assessoria jurídica do Banco do Brasil nos procurou para um acordo, e aí a comissão especial sugeriu um termo de compromisso e parceria, que foi assinado na data de 8/5/2020 entre a subseção de Santos e a Presidência Nacional do Banco do Brasil.
Nos mesmos moldes daquele termo de compromisso e parceria, foi sugerido pela comissão especial para que a diretoria da subseção de Santos assinasse com a Superintendência da Caixa Econômica Federal, sendo essa sugestão também acolhida pelo presidente Rodrigo Julião e pela diretora doutora Tânia de Sá, que designaram a própria comissão especial para as tratativas junto ao senhor Cássio Frederick Gonçalves Júnior, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Aqui, eu preciso e cabe ressaltar que a Caixa Econômica Federal, desde o início da quarentena, perante os advogados da subseção de Santos, foi atenta aos reclamos da advocacia, conseguindo suprir operacionalmente, através da gerente Ana Lúcia Borjardi, todas as necessidades, tanto para fins de transferência de valores, quanto para fins necessários de atendimento pessoal, em se tratando de questões de levantamento de depósitos recursais e FGTS. Enfim, a Comissão Especial de Emergência Covid-19 está atenta para ajudar a diretoria do subseção de Santos naquilo que for pertinente e necessário para solucionar os problemas dos advogados em tempo de pandemia e quarentena, que acabam por dificultar a prestação de serviços que normalmente não encontra tantos dissabores sem o isolamento social. Por último, o próximo passo da comissão, levando-se aí em conta quadros agudos e crônicos de estresse, ansiedade, depressão e fadiga mental, que vários advogados nos têm relatado, e com o agravante desses estados piorarem, ainda mais pela insegurança de se estar ou não infectados pelo vírus Covid-19, sugerir à diretoria da subseção, já com todo o arquétipo desenvolvido e planejado, de se buscar testes eficazes e em conta para a presença do vírus e também meios técnicos eficientes de tratarmos da nossa saúde mental antes que a mente se apague ou que somatize-se doenças jamais esperadas. O advogado, nesse momento, precisa de apoio e de equilíbrio. Muito obrigado, presidente Leles. Eu quero até fazer um reparo na sua fala. Na verdade, todo o crédito aí desse mandado de segurança, todo o crédito aí desse acordo que foi feito com o Banco do Brasil é do senhor, né, que se empenhou aí desde da elaboração e depois da negociação. E isso foi um ganho enorme para a região. Inclusive, eu enviei isso para o Conselho de São Paulo para ser reproduzido em outras subseções, porque os tempos já são difíceis, né? Se nós não conseguirmos ter acesso, né, aos alvarás, aos levantamentos feitos, aí, acreditados na justiça, vamos nos ver numa situação muito pior do que a atual. Quero fazer aqui um registro importante. Estou vendo aqui na nossa audiência, temos aqui quase 50 pessoas nos acompanhando. Nosso conselheiro estadual, Rutinaldo, representando Itanhaém, que é um amigo nosso, também já foi gestor de ordem. Inclusive, se tiver algum mais presente, gostaria que fizesse aí o registro pelo chat, que a gente às vezes não consegue aqui identificar. Bom, eu tinha pensado nesse webinar depois a gente falar um pouco aí dessa questão como a OAB está se colocando em favor do advogado nesse período de pandemia, a gente pudesse falar um pouco aí do Tribunal de Ética, aproveitando a experiência da Sônia, do Fernando, e também do provimento sobre a publicidade, que foi objeto de pesquisa. Então, eu vou passar agora a palavra para a minha amiga Sônia, minha colega de trabalho, de advocacia, com quem eu aprendi muito, né, sobre a ordem, sobre a sua valorização, né, e a importância da intervenção da ordem aí no dia a dia do advogado. A Sônia foi vice-presidente da OAB Santos, está no segundo mandato como conselheira estadual e é presidente há um ano do TED 14, que abrange toda a região da Baixada Santista. Então, Sônia, gostaria que você compartilhasse conosco aí um pouco dessa tua experiência, como é que você está vendo aí, como é que o TED vai voltar a esses julgamentos. Então, você está com a palavra, minha cara. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os participantes. Bom dia ao meu amigo Rutinaldo, bom dia ao Dr. Mário Bardures. Leles, muitas saudades de você, que bom que eu estou vendo você. Nós temos uma história, nós três, viu, doutor Freire?
de uma aventura, de uma eleição, e que ele mandou eu calar, mas foi um trabalho muito bacana. Não me arrependo, né? Nós não ganhamos a eleição, mas sobrou tanta gente boa, tão boas amizades, que eu não me arrependo disso, não. Bom, saudades todos, eu agradeço a você, Tiago. Eu sei que você me convidou porque você é meu amigo particular. A presença do Lelis me é muito grata também, porque eu vou ser eternamente grata a ele pela forma como ele sempre me tratou. E a inimputabilidade quase que eu estou alcançando, na verdade, eu já sou semi-imputável, me faz falar em ética na frente do mestre dos mestres, que é o Dr. Fernando Freire. Eu pensei muito, eu falei, mas Sônia, você falar junto com o Fernando Freire, a OAB, São Paulo inteiro pergunta: o que eu faço, doutor Fernando? Como é que é, doutor Fernando? E é óbvio que tinha que ser muito cara de pau, e é o que eu vou tentar ser. Não vou falar nada de publicidade, embora que nesse tempo de pandemônio, foi um pandemônio, eu não considero pandemia, pandemônio. Nós tenhamos recebido algumas denúncias sobre propaganda nas redes sociais, e eu segui as ordens do meu presidente, Dr. Carlos Kaufmann, de mandar um e-mail para a pessoa. Por quê? Pedindo para que retirasse, sem colocar de ofício já, instaurar um processo. Eu não sei dizer exatamente a proporção, mas muitos advogados desconhecem o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética. Se eu me lembro bem, eu fui ouvir isso quando eu fui fazer o exame da OAB. Então, alguém falou, olha, tem que estudar, e eu li aquilo e passei batido. Por sorte, eu me formei em Direito já mais velha, então eu já sabia o que era mercado, já tinha dirigido uma escola de 5.000 alunos, 100 e tantos professores, então eu já conhecia mais ou menos o ser humano também. Desta maneira, eu gostaria de pedir que todo professor de faculdade falasse para os seus alunos que, quando ele receber um cliente, se ele não quer nunca passar pelas portas do Tribunal de Ética, ele faça um contrato e, ao final, ele preste contas até de centavos. Já liquida o assunto, nós nunca nos conheceremos, certo? Se ele tiver qualquer dúvida sobre o que for, ele pode encaminhar essa dúvida à primeira turma deontológica em São Paulo, do Dr. Guilherme Maluf. Ele diz que estão muito rápidas as respostas, então você já evita qualquer constrangimento, qualquer problema. Outra coisa que precisa ser tirado também é um mito, uma lenda dentro da advocacia, que quando você recebe uma notificação, seja do tribunal, seja da comissão de ética, porque no interior a gente tem as comissões de ética começando o trabalho, quando eu falo interior e litoral, né? São Paulo não tem comissão de ética, vai direto do tribunal. Responda, se defenda, faça todas as provas, de tal forma que aquilo termine, a reclamação, aquela representação, termine o mais rápido possível. Não adianta ficar se escondendo, fingir de conta que eu não recebi, depois eu venho dizendo que eu não fui intimado, que aquele não é meu endereço. Só que o endereço é o constante no cadastro da OAB. Então, se foi mandada uma carta para o seu endereço constante no cadastro, a intimação vai ser considerada válida. É uma questão que criou-se um mito de que nem devedor foge de oficial de justiça ou foge da carta, é mais ou menos assim que tem um mito desses. Acabou, viu, gente? Faz tempo. Desde que acho que o doutor Fernando Freire
foi presidente do TED, essa brincadeira, esse mito, essa lenda foi por água abaixo. Então, defendam-se, há inúmeras oportunidades de defesa. Aliás, tem defesa dentro da comissão de ética, depois vem o parecer de admissibilidade, depois vem a defesa prévia dentro do TED. Então, não é interesse nosso punir, constranger ou fazer qualquer tipo de coisa ruim com os nossos colegas. Nós queremos mostrar à sociedade que a OAB corta na carne os maus profissionais, certo? Em favor da sociedade. E durante essa pandemia, nós, embora o TED estivesse as funcionárias, que aliás eu quero aqui aproveitar fazer um recorte e agradecer o enorme trabalho que elas fazem, a dedicação da Soninha, da Vanessa, da Camille, os meus relatores, que são fantásticos, os meus assessores, todo o pessoal que trabalha voluntariamente, doando seu tempo, largando seus escritórios para ir em função da OAB, acreditando na proposta de que a gente precisa ter ética para ter prerrogativa. Primeiro a gente tem ética e depois a gente tem prerrogativas. E todo esse grande grupo eu só gerencio, na verdade, o presidente é um gerentão, né? Porque as decisões são colegiadas, os julgamentos são muito quentes, as discussões são muito grandes, as visões de penalistas, de civilistas, são diferentes, de administrativistas, e é muito interessante. É uma pena que o sigilo nos impeça que as pessoas assistam, que as pessoas saibam, porque tudo é muito sigiloso, a gente tem muito cuidado com isso. E hoje eu tenho 1.463 processos no acervo, sendo que 129 advogados estão cumprindo pena e 232 estão em fase de recurso e julgamentos parados, mas vamos começar os julgamentos virtuais. Semana que vem teremos uma reunião virtual com os relatores todos, para todo mundo se acostumando à utilização da plataforma, como é que levanta a mão, como é que vota, tudo isso. E as meninas também estão se adaptando na digitalização, como é que... E eu, inclusive, também, né? Porque eu sou do tempo que o banco era de fichinha, né? Então eu tive que aprender em 30 anos máquinas automáticas, internet, tudo isso. Mas nós estamos lá à disposição, não paramos de trabalhar, ou através de e-mails, ou mesmo fomos fisicamente em desobediência às normas da prefeitura, com as portas fechadas, mas estivemos lá e estivemos despachando. Se eu esqueci alguma coisa, mestre, por favor. Se eu esqueci alguma coisa, doutor Leles, que é da Comissão de Ética, da subseção de Santos também, meu companheiro na ética, é esse o trabalho que se desenvolve. Eu sou suspeita para falar, porque, embora eu tenha sido membro de Comissão de Cultura e Eventos, presidente de Cultura e Eventos, presidente de Comissão de Assuntos Legislativos, tudo isso lá pelos anos de 80, 90, não, 90 e pouco, começo de 2000, eu me encontrei realmente quando eu entrei para ser assessora do Tribunal de Ética, depois relatora, depois fui como conselheira relatora da 4ª Câmara Recursal. É o que eu gosto dentro da OAB, é a ética, é a prova de que nós trabalhamos sério, nós pensamos na sociedade e nós defendemos a sociedade dentro desses tribunais.
É esse o recado. Muito obrigada a todos. Quero mandar um beijo só para a Daniela Revoredo, uma amiga minha que de vez em quando eu encontro lá no Segunda Instância e ela está nos prestigiando. Obrigada, Daniela. Obrigada, presidente Sônia. Creio que você tocou em pontos importantes aí, esse trabalho do Tribunal de Ética, principalmente a questão do cadastro, que muitos advogados esquecem, a gente sempre faz esse alerta. E também uma frase que eu anotei aqui, que é primeiro ética para depois ter prerrogativas, né? A gente sempre defende que o tribunal tem um trabalho muito importante para a imagem da nossa classe, né? Não é que está querendo penalizar, fiscalizando os colegas, mas é dali que a gente consegue apurar um pouco, né, a imagem, a credibilidade da nossa classe. E você tocou em outro ponto, que são as das mídias sociais, né? Isso hoje explodiu. E é por isso que eu queria tocar nesse assunto e quero passar a palavra para o nosso conselheiro e mestre dos mestres, Fernando Freire, para que ele compartilhe conosco, né, o resultado dessa pesquisa feita pelo Conselho Federal e essas mudanças que vão ser implementadas na publicidade dentro da nossa classe. Doutor Fernando, o senhor está com a palavra. Presidente Tiago, agradeço. Antes de me manifestar, queria fazer dois comentários, presidente Tiago. Na verdade, vendo a fisionomia de Vossa Excelência, do doutor Leles e da presidente Sônia, vejo que a pandemia fez muito bem para vocês. Ao reverso de mim, que estou agora cabeludo, cheio de cabelo branco e tal, estou um caco, mas realmente vejo que vocês três estão um brinco. A segunda coisa, eu estou preocupado, presidente Tiago, eu vi atrás aí do Dr. Leles uns 4 ou 5 diplomas, ele está com a gravata lá, tudo ajeitado. Eu botei até uma biblioteca para ver se eu ajudava, e atrás da presidente Sônia vi um retrato lá, parece que é as propriedades que ela tem em Santos lá, então uma área enorme ali, então fiquei preocupado, presidente Tiago. Mas vamos lá. Fala um pouco, assim, ainda dizer que eu, apesar da pandemia, eu ainda gostaria de, logo que possível, compartilhar de um almoço no Paquito. Não dá para fazer almoço virtual, né? Mas, assim, logo que possível, vou descer aí até Santos para a gente poder ir lá no Paquito para almoçar. Falar um pouco sobre a publicidade, propaganda, é um tema realmente bastante complexo. Eu sou corregedor adjunto do Conselho Federal, foi uma indicação do presidente Caio Augusto. O presidente Caio, além de uma liderança estadual, uma liderança hoje nacional. Eu estava aposentado, estava de pijama, né? Eu aposentei do TED em janeiro de 2018, mas no ano passado o presidente Caio me indicou, então, e eu fui nomeado para ser corregedor adjunto, e o meu chefe é o doutor Ari Raguian, que é o secretário adjunto do Conselho Federal e é o corregedor nacional. O corregedor Ari vinha fazendo visitas a todas as seccionais, participando de audiências públicas para justamente debater essa questão da publicidade e da propaganda. Acho que das 27 seccionais, ele visitou umas 17, justamente para ouvir a advocacia local. E a ideia do corregedor Ari era, até o mês de agosto, antes da pandemia, conseguir um debate no Conselho Federal para que houvesse um novo provimento. Vou lembrar a todos que o provimento atual é o provimento 94/2000. No ano 2000, a presidente Sônia estava pulando amarelinha em Santos, né? Ela é uma moça muito novinha, a presidente Sônia, então ela estava brincando de amarelinha lá, mexendo nas bonecas dela, nas Barbies e tal. Então, realmente, o provimento do ano 2000, nessa época, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha linha de transmissão, não tinha nada. E, realmente, esse é o provimento atual. Então, o corregedor Ari estava buscando, se possível, até agosto, aprovar um novo regulamento da questão, um novo provimento. Em face da pandemia, realmente, isso prejudicou, mas ainda penso que ele gostaria, se possível, talvez até o final do ano, de conseguir a discussão e a aprovação de um novo provimento. Mas é uma preocupação do corregedor Ari não mercantilizar a advocacia e nem banalizá-la. Então, assim, a ideia de discutir o provimento, né, e editar um novo, com certeza não vai passar por cima desses dois pilares que, nas palavras do corregedor Ari, são
inabaláveis. Não vai se mercantilizar a advocacia, nem vai se banalizar. E eu trago a conhecimento daqueles que nos ouvem que existe no Conselho, no site do Conselho Federal, www.oab.org.br, ainda existe lá uma pesquisa, justamente para ouvir a advocacia, o que a advocacia quer. Se os colegas puderem entrar no site do Conselho Federal, www.oab.org.br, do lado direito tem um banner Limites da Publicidade na Advocacia, a OAB quer ouvir você. A ideia do Conselho Federal é justamente que a advocacia se manifeste. Vou lembrar, presidente Thiago, que hoje nós somos mais ou menos, no Brasil todo, 1 milhão de advogadas e advogados. No estado de São Paulo, 300, 350 mil. Eu pedi uma atualização da resposta sobre quantos advogados já responderam a essa pesquisa e, para minha surpresa, presidente Thiago, até agora, 13.500 colegas responderam a essa consulta. Então, veja, 1,35% da advocacia nacional respondeu à consulta. A consulta, presidente Sônia, doutor Leles, são 6 perguntas, em 5, 8 minutos no máximo, o colega ou a colega pode responder. E é importante que os colegas respondam. Aproveitando a presença do presidente Mário Badures, lá de São Vicente, do conselheiro Rutinaldo, de Itanhaém, peço que Vossas Excelências divulguem isso na região, na Baixada Santista, nas subseções, de que o colega e a colega entrem no site do Conselho Federal, mais uma vez, www.oab.org.br, lá à direita, Limites da Publicidade e da Advocacia, OAB quer ouvir você. São 6 perguntas. Eu respondi e demorei, acho que 8 minutos para responder. E é importante nós, realmente, se o Conselho Federal olhar que só 1,35% da advocacia se manifestou, ele vai entender que, provavelmente, 98% da advocacia não quer mudança. Talvez os conselheiros possam entender que 98% dos advogados e das advogadas querem manter o provimento 94/2000, que não falava de Instagram, que não falava de linha de transmissão, que não falava de nada. Por quê? Porque os colegas não estão se manifestando. Eu até pedi, então, essa atualização e dos 13.800 colegas, 13.400 e poucos colegas que já se manifestaram, 80% pedem uma reavaliação do tema, no sentido de flexibilizar, eventualmente, a questão da publicidade, né? Mas, assim, importante também dizer que desses 75% querem que haja um regramento. Então, 80% pensa que deve haver uma flexibilização e 75% pensa que tem que ter um regramento. Porque, de fato, presidente Thiago, doutor Leles, que também, presidente Leles, que é da comissão, vice-presidente da comissão de ética, presidente Sônia, de fato, assim, eu penso que é necessário haver um regramento mais claro. Hoje a gente vê muitos advogados participando de lives e não há problema quando a live é de impulsionamento de conteúdo. O problema é quando a live é no sentido de uma propaganda. Então, a pessoa aparentemente até faz um movimento de entregar o cartão seu profissional através do vídeo, né? Então, acaba falando, eu advogo para o Joaquim, para a Maria, para o Antônio, tem tantas ações, meu escritório é muito bom nessas áreas, tal, consegui liminares assim, decisões assado. No sentido, então, no fundo, o que ele quer não é impulsionar conteúdo, mas sim, efetivamente, captar quem nos está assistindo como cliente. Isso é vedado. Então, assim, o advogado pode participar de programas de TV? Não pode. Quantas vezes? O advogado pode participar de lives? Não pode. Quantas vezes? O advogado pode ter página no YouTube? Não pode. O advogado que é professor pode ter uma página conjunta ou não? Há uma série de dúvidas do dia a dia que efetivamente penso que só com a manifestação da advocacia, se possível através desse meio que o Conselho Federal está mantendo ainda, que é justamente uma pesquisa, é que os conselheiros e as conselheiras federais poderão, então, entender o que a advocacia pretende. Foi muito bem lembrado pela presidente Sônia
no sentido de que nós temos aqui em São Paulo a turma 1, que é a turma deontológica, presidida pelo presidente Guilherme Maluf, e, de fato, como Sua Excelência a Conselheira Sônia referiu, é muito ágil lá, de 60 dias, no máximo, 90, eles se manifestam. Vou lembrar a todos que as sessões são públicas, né? Até haverá a primeira sessão da turma deontológica, se não me falha a memória, acho que dia 26 de junho. Será uma sessão virtual. São públicas, então, diferentemente das turmas disciplinares, que as pessoas não podem participar, na sessão do TED1, todo mundo pode participar, assistir, e realmente é relevante que a advocacia faça a consulta lá no TED1 quando tem uma dúvida. Eu gosto de me socorrer de uma frase do filósofo Immanuel Kant. Ele fala assim: tudo o que você não puder dizer como fez, não faça. Tudo o que você não puder dizer como fez, não faça. Aí eu faço um paralelo para dizer, bom, advogado, advogada, você tem uma dúvida se você pode fazer aquilo? Eu posso colocar no meu cartão de visita que eu sou ex-desembargador, que eu sou ex-delegado, eu posso colocar que eu sou presidente de uma comissão da OAB. Melhor do que fazer algo e, eventualmente, praticar uma infração, tal como referido pela conselheira Sônia, de fato, as pessoas, às vezes, são meio distantes da questão da ética. Preocupam-se, normalmente, os universitários à época do exame de ordem, mas depois esquecem do estatuto e do código. E aí, nesse sentido, então, fazer indagação é importante, porque se a turma 1 disser isso é uma infração, isso vincula as turmas disciplinares. Ao reverso, se a turma 1 disser, olha, essa atitude não é infracional, então o advogado e a advogada podem fazer com tranquilidade de que não sofrerão um processo, ou, se sofrerem, o processo provavelmente será julgado improcedente. Então, mais uma vez, eu peço a Vossa Excelência, ao presidente Tiago, à presidente Sônia, ao presidente Leles, a quem nos está assistindo, se puderem realmente pedir para que a advocacia de toda a Baixada, né, do Vale do Ribeira, possa entrar no site do Conselho Federal e responder a essa pesquisa, porque, senão, o Conselho Federal, e tem muito conselheiro federal velhinho como eu, né, assim, acabado, eles vão achar, 98% não respondeu. Por quê? Porque está tudo certo, o provimento lá de 2000 atende e não é necessário haver nenhum regramento novo. Mais uma vez, daqueles que responderam, dos 13.438, 80% pede flexibilização e 75% pede um regramento claro. Por quê, presidente Tiago? Por exemplo, São Paulo tem algumas decisões sobre se isso pode, se aquilo não pode. Já o Distrito Federal, através do Tribunal de Ética, como há uma discussão, entendeu que nada pode. Então, para o Tribunal de Ética do Distrito Federal, não pode ter Facebook, não pode ter Instagram, não pode ler a transmissão, porque eles entendem que, já que está sendo discutido a matéria, nada pode. Não me parece a atitude mais correta. Eu acho que, desde que você faça o impulsionamento de conteúdo, eu acho relevante, né, as linhas de transmissão, o Facebook, o YouTube, as lives. O problema, e aí realmente é um problema, é quando a pessoa quer se valer desse meio midiático para tentar captar a clientela. O advogado pode captar cliente, sem dúvida. Nós vivemos dos nossos honorários, mas a captação lícita, né, a correta, o boca a boca, a boa prestação de serviço jurídico. O que é vedado é a captação indevida. Eu até provoco Vossa Excelência, já que está fazendo várias webinários, e acho que é muito importante que sejam feitas, no sentido de que convide para fazer o presidente Marlon Livramento, da subseção de Jales. Sua Excelência fala muito bem sobre publicidade e propaganda. Então, assim, é um advogado presidente de uma subseção jovem que se preocupou com a matéria, e ele faz uma apresentação bem legal no sentido do que é publicidade, que é permitida, do que é propaganda, que não é permitida. E aí sugiro, já que também temos eu, ancião, os demais muito mais jovens, né, que realmente acho que seria muito interessante convidá-lo para uma webinar, porque o presidente Marlon Livramento realmente indica bem o que, na visão de Sua Excelência, é possível ser feito, inclusive com suporte nas decisões do TED1. Seria minha contribuição sobre o tema. Desculpe se me alonguei.
acho que em face do Alzheimer, né, o presidente Tiago, a gente às vezes esquece que está falando. Conselheiro Fernando, você além de ter toda essa bagagem, tem um bom humor aí, é invejável, né? E esses cabelos aí, eles não só revelam aí a experiência, né? Eu sei que Vossa Excelência é novo ainda, tem muito tempo de OAB, né? E por isso que passa essa imagem aí de que já está há um longo tempo na estrada. Nós colocamos aqui no chat o endereço da pesquisa do Conselho Federal. Eu respondi, eu também penso que a gente tem que flexibilizar, mas tem que ter regras, né? Se a gente for pensar lá atrás, as mídias hoje eram o que era televisão lá atrás. Só que as mídias são muito mais democráticas, né? Se amanhã eu quiser fazer uma live no meu Instagram, eu faço. Então, ela deu esse acesso, mas esse acesso, de qualquer forma, né, cria aí... né, a gente já recebeu até algumas coisas inacreditáveis, via WhatsApp, umas musiquinhas, você fala, meu Deus do céu, né? E depois a gente quer que a nossa classe seja respeitada. Então, acho que é importante essa participação. Vou aproveitar o Rutinaldo aqui e o Mário para divulgar, porque realmente é um número muito baixo, é inexpressivo. Embora a gente saiba que as pessoas às vezes viram as costas para a OAB, é necessário, né, essa aproximação que São Paulo tem feito com o seu público, e a participação não adianta a gente reclamar depois. Então, concluído esse tema aí, concluído não, mas pelo menos a gente ter abordado esse tema da ética, eu queria falar agora um pouco de prerrogativas, aproveitar que o presidente Leles também é presidente da Comissão de Prerrogativas, de uma delas aqui de Santos. Eu queria ouvir o Leles, porque o Leles, inclusive, está estudando, está escrevendo sobre a mudança da lei, né? Quer dizer, a criminalização da ofensa às nossas prerrogativas. Eu queria que o Leles desse uma breve opinião sobre essa mudança. Eu vou pedir na sequência para a gente ouvir o Mário Badures, que tem uma experiência muito marcante, para a gente ter ideia da importância, né, da gente estar aí divulgando aí as prerrogativas e exigindo aí os nossos direitos. Já tem uma pergunta aqui do Luiz Conrado sobre isso, e tem uma outra pergunta também aqui do Lucas Renio, que é sobre a estrutura do judiciário, que depois eu vou emendar para que a gente possa aí tratar. Então, doutor Leles, o senhor está com a palavra aí, procure aí, porque nosso tempo está avançando, para que a gente possa ouvir também o Mário, por favor. Aproveitando a nossa atuação há mais de 18 anos como membro das prerrogativas e da Comissão de Ética da Subseção de Santos, funções estas que me comprometi com disposição e imparcialidade, com a vontade para discorrer um pouquinho sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Tá? Primeiramente, vamos tão somente ponderar algumas considerações sobre o artigo 43 da lei, que justamente ela tipifica como crime a violação de direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º do Estatuto Federal. Tá? Ler rapidamente aqui, eu acho que todos já devem saber de cor, né? Esse artigo 43 diz que a Lei 8.906 de 94, nosso Estatuto, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 7º-B, ou seja, constitui crime violar direito ou prerrogativo de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Quero registrar também que minha opinião sobre esse tema, criminalização das prerrogativas, é apenas uma colaboração deontológica, para que todos que estão aqui participando dessa webinar, estando certos que muitos de vocês, colegas aqui presentes, dominam o tema com muita proficiência e, por isso, desde já agradeço a paciência e compreensão com algumas colocações que eu possa deixar a desejar, porém, ao final, aberto a críticas para que eu possa, cada dia, melhorar e me aperfeiçoar. Por fim, preciso dizer que estou longe de criar aqui e agora algum conceito definitivo sobre o tema, até porque a matéria é novel e existe há pouco tempo de vigência da Lei de Abuso de Autoridade. Na verdade, ela vige desde dia 5 de janeiro de 2020, ou seja, temos 5 meses aí de eficácia jurídica dessa lei. E se levarmos em conta que tivemos as férias forenses, os feriados de carnaval, a quarentena, pouco existe ainda de prática para abstrairmos a efetividade deste artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, que criminalizou as prerrogativas. Pois bem, como todos sabem, quando da primeira promulgação da Lei de Abuso de Autoridade, em 5 de
setembro de 2019, não constava o artigo 43, que criminalizava os direitos e prerrogativas. Leio para vocês rapidamente aqui as razões do veto, que eu acho importante. A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois criminaliza condutas reputadas legítimas pelo ordenamento jurídico. Ressalta-se que as prerrogativas de advogados não geram imunidade absoluta, a exemplo do direito à inviolabilidade do escritório de advocacia e a própria Lei 8.906 de 1996, com redação dada pela Lei 11.767 de 2008, que permite a limitação desse direito quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime notadamente concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho sob pretexto de exercício da profissão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bom, essas foram as razões do veto. Eu acho que ninguém entendeu, por isso que o Congresso acabou promulgando esse dispositivo. Tá? E por que fiz questão de ler o veto? Porque dele podemos abstrair uma confusão que precisa, com urgência, ser desfeita para que não caia o dispositivo 43 da Lei de Abuso de Autoridade no ostracismo jurídico. Isto é, para que não seja mais um artigo de lei vigente com eficácia jurídica para o ordenamento jurídico, porém sem efetividade jurídica para as relações sociais. Os direitos e prerrogativas, para mim, devem ser entendidos convergentemente, a fim de garantir o exercício da função e indispensabilidade do advogado na administração da justiça para prosperar os interesses da sociedade, assegurando-se também a mesma independência que se atribui a algumas autoridades, tais quais juízes e promotores, para que justamente possam elas e todos os servidores públicos e da justiça dispensarem tratamento compatível com a dignidade da advocacia e propiciarem condições adequadas a seu desempenho. É o que estabelece primordialmente o artigo 6º e seu parágrafo único do Estatuto da Advocacia. Todavia, essa convergência entre os direitos e prerrogativas deve ser apenas opostas em definições, ou seja, prerrogativas são prerrogativas e direitos são direitos, ambos garantias previstas no artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados. Porém, essa distinção conceitual não pode afastar a tutela jurídico-penal do que considerou, para fins de criminalização dos direitos e das prerrogativas, através da Lei de Abuso de Autoridade, como bem jurídico essencial à proteção subsidiária do direito penal, que no caso do artigo 43 é a função essencial da advocacia através da conduta indispensável do advogado para a administração da justiça. Ainda sem definir tanto as prerrogativas quanto os direitos do advogado, talvez nem tenhamos hoje aqui tempo, devido aos aspectos dogmáticos nesse exato momento, não poderíamos ser tão simplistas em explicar rapidamente uma definição cujo conceito levamos anos para justamente chegarmos a uma conclusão não exaustiva. Podemos, então, afirmar que, primeiramente, não apenas a Lei de Abuso de Autoridade apresenta um rol exemplificativo das condutas objeto da tutela penal, mas como o próprio artigo 43, em sua primeira parte, também enseja um rol meramente exemplificativo a respeito dos direitos do advogado previsto no artigo 7º em incisos do Estatuto da OAB. Só para lembrar, o artigo 7º-B constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei. Ao passo que a segunda parte do mesmo artigo 43 também não pode ter sido outra vontade do legislador, senão de também se reportar a meros exemplos. O que podemos abstrair, então, da descrição típica deste artigo 43 é que a sua primeira parte pode ser interpretada como uma cláusula geral, tá? E a segunda parte também por uma fórmula ou uma regra casuística. Eu vou procurar exemplificar através de um caso em concreto que tivemos no ano passado, que até em breve vocês tomarão conhecimento público desse fato e certamente tornar-se-á notório no seu devido tempo. Era dia de meu plantão nas prerrogativas
e a doutora Tânia de Sá, nossa diretora e coordenadora geral, me ligou e disse para que entrasse em contato com o advogado que estava passando por uma dificuldade em acessar uma reunião pública realizada em um edifício de natureza pública, onde se encontrava presente pessoa do alto escalão público para tratar de assuntos públicos. Ao chegar no local, o advogado me disse que estava representando duas entidades de classes sindicais, o dono de uma terceira empresa interessada, cujos representantes legais estavam ali em loco. Disse o advogado que, mesmo estando com procurações específicas, o que nem precisava, pois seus clientes estavam com ele ali, a autoridade de segurança local não lhe permitiu participar da reunião, sem qualquer justificativa plausível. Tentamos imparcialmente resolver o problema pontual do advogado para que pudesse levar seu pleito formalmente àquela autoridade pública de alto escalão ministerial, porém a resposta daquela autoridade pela segurança responsável do lugar diz que não entendia como sendo um direito do advogado acessar aquela reunião, uma vez que não fizera sua inscrição anteriormente. Todavia, naquele mesmo instante, uma das pessoas que acompanhava o advogado pôde subir, tão somente porque se tratava de um político ali da região, se eu não me engano, até um vereador. Questionamos por que aquele político pôde participar da reunião, e aí, por fim, para pôr fim ao diálogo amigável, aquela autoridade me orientou a ligar e questionar através do serviço de atendimento ao cidadão. Naquele exato momento, chamamos a polícia militar para que fosse lavrado um termo de ocorrência, deixando evidente que o direito do advogado que for inobservado era o previsto no artigo 7º, inciso 6º, a linha C e D. Ressaltamos, portanto, que, de fato e comprovadamente, aquele advogado foi proibido de ingressar livremente em uma reunião pública que se realizava em edifício de acesso público, da qual participava uma autoridade ministerial pública, na qual também os clientes do advogado podiam participar, haja vista que um deles pôde subir, além de outras pessoas comuns do povo que também participavam, inclusive a imprensa estava ali presente, cobrindo aquela ocasião. Ressaltamos ainda que o advogado estava munido de procuração especial e não pôde colher as informações úteis ao exercício da profissão no interesse dos clientes que ali estavam presentes, destacando-se que somente o cliente político é que pôde subir. Os outros dois advogados ficaram chupando picolé com o advogado lá do lado de fora. Tá? Enfim, diante deste caso em concreto, eu lhes pergunto, foi ofendido um direito ou prerrogativa do advogado? Aí eu vos digo, onde está previsto no Estatuto da OAB a discriminação expressa a elementar objetiva prerrogativa? Bom, alguns dos senhores então podem dizer, mas o artigo 7b do Estatuto é justamente aquele artigo que foi inserido pelo artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade e contém a expressão prerrogativa. E os senhores vão mais longe ainda, irão dizer que está muito claro que o legislador ordinário descreveu como crime a conduta que violar direito e prerrogativa de advogado, previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5, constitui uma afronta às prerrogativas, certo? Bom, caso entendamos que o legislador, no apagar das luzes, resolveu restringir as prerrogativas do advogado tão somente a ofensas àqueles incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º, estaríamos diante de uma tremenda falta de técnica jurídica, pois não seria, por essa ocasião, em que busca, através da lei de abuso de autoridade do bem jurídico consistente nos direitos e garantias fundamentais, que, ao mesmo tempo, também se objetivasse tutelar como bem jurídico a função essencial da conduta de indispensabilidade do advogado à administração da justiça. E a consequência é justamente não se ter atribuído o devido valor de proteção subsidiária a esse bem jurídico essencial à administração da justiça e não dando também o devido alcance àquilo que a prática do dia a dia possa interpretar como prerrogativa. Data vênia, creiamos que não caberia o legislador penal restringir o termo prerrogativa,
o que não fora feito até hoje por parte dos advogados, através de um estudo que bem delimitasse os direitos como uma coisa e as prerrogativas como outra coisa. Ou então o direito como gênero e a prerrogativa como espécie, ou até mesmo confundir os dois termos, direito e prerrogativa, porém, não sendo este o caminho que há muito tempo, tal expressão prerrogativa, se destaca como indicativo de uma garantia de independência, insubordinação e igualdade frente a todos os servidores públicos e serventuários da justiça que devem não obstar aquela função essencial do advogado, sem a qual restará prejudicada a postulação dos interesses da sociedade. Portanto, entendo que o artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, que inseriu no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil o artigo 7º-B, deve ser interpretado no momento de sua aplicação através de uma exegese sistemática do ordenamento jurídico e semântico-lógica gramatical da própria disposição típica feita. Isto no sentido de que o conectivo ou está separando termos de orações de objetos distintos, uma vez que os direitos se referem a todas as garantias previstas no artigo 7º, que não sejam os incisos casuísticos previstos nos incisos 2, 3 e 4 do mesmo artigo 7º. Por essa interpretação, por essa interpretação é vigente, eficaz e terá efetividade jurídica o artigo Lei de Abuso de Autoridade, para que o artigo 7º-B do Estatuto da Ordem seja aplicado para a salvaguarda de todos os direitos e prerrogativas previstos no artigo 7º e seus incisos. Nesse sentido, ter uma conduta daquela autoridade responsável pela segurança daquele edifício público constitui um crime de abuso de autoridade, justamente porque ofende direito do advogado previsto no artigo 7º, inciso 6º, a linha C e D. Caso não seja assim interpretado, não constitui aquela conduta crime de abuso de autoridade, mas pode constituir uma espécie penal como supostamente a de constrangimento ilegal. Obrigado, presidente Leles. Eu acredito que quando a gente fala aí nos exemplos, a gente consegue aí enxergar. E como diz o nosso vice-presidente, o doutor Ricardo Toledo, nós também temos que ter responsabilidade em utilizar, né, agora essa criminalização. Nós precisamos saber, e se eu não me engano, a OAB está editando uma cartilha para que a gente possa aí saber exigir. Eu vou pedir, então, para que a nossa organização abra a palavra para o Mário. O Mário também tem uma passagem algum exemplo muito forte que aconteceu com ele. Eu pedi para ele passar e depois eu vou voltar com vocês para a gente caminhar para as conclusões. Então, Mário, eu acho que o teu microfone está aberto. Você podia, eu sei que a história é um pouco longa, mas resumir para a gente e o teu sentimento, né, a impotência, você, inclusive, como gestor de ordem, o que ocorreu com você, por favor, meu caro? Bom, inicialmente, né, eu gostaria de agradecer o Dr. Tiago Miller, você é um grande amigo, por me permitir, né, fazer parte aqui, contando um pouco desse pitoresco caso de prerrogativas, mas também te saudar, né, por conta da sua forte advocacia na área marítima, principalmente aqui na nossa região, o maior porto da América Latina, né? Você que é tão importante doutrinador, professor, conselheiro estadual por Santos, e tem todo o meu reconhecimento como amigo e como profissional. Queria estender isso rapidamente ao Dr. Leles, né, frente a exercer sua função pela subseção Santos no combate ao Covid-19 e também pelo histórico seu nas prerrogativas. Gostaria de saudar o amigo e ídolo Fernando Freire, né, por toda a sua jornada no TED, seus anos no Conselho Estadual e hoje alçado ao Conselho Federal por São Paulo. Sem esquecer da encantável Sônia Catarino, nossa presidente do TED 14, que foi vice-presidente em Santos, conselheira estadual, né, em reconhecimento
a valorização e a competência das mulheres, do qual estendo também a nossa conselheira Gabi Moura, extensivo também sempre ao grande amigo André Luiz Simões de Andrade. Digo para vocês que essa maravilhosa gestão da qual eu faço parte só pode ser definido por mim como grande orgulho. Tiago e amigos, é difícil falar de prerrogativas, né? E principalmente com o que eu passei, mas depois do Dr. Leles, com essa aula, fica muito mais difícil, né? Ainda que, para mim, o advogado ele exerce uma relevante e máxima função de destaque, né, com a importância no nosso ordenamento jurídico pátrio, também à luz do artigo 133 da Constituição Federal, como indispensável administração da justiça, expressão essa que é repetida no artigo 2º da Lei 8.906, de 94, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Somos nós, advogados, cada um na sua área de atuação, que atuamos na defesa do cidadão, máxime nós, os criminalistas, né, nos portando como verdadeiro escudo sob a égide da legalidade contra o poderoso e quase sempre tirano aparato coercitivo do Estado, que na maioria das vezes avilta os mais comezinhos princípios arraigados no nosso Estado democrático de direito, flexibilizando direitos e garantias fundamentais. Somos nós, advogados, os verdadeiros heróis do povo. Eis que o nosso sangue que escorreu nas ruas lutando contra a ditadura, enquanto data máxima vênia, se esconderam membros do parquê e o judiciário se curvava a tais insanidades. E hoje, em pleno 2020, nós assistimos esses ataques à democracia, né? Pessoas flertando com AI-5 sem saber o que é ditadura, pessoas lutando por liberdade sem saber o que de fato é democracia. E foi sempre com muita coragem que nós, advogados, lutamos em prol da igualdade de armas, mas, assim como sempre fomos os primeiros juízes da causa e únicos que sabemos a verdade real fática. E nossas prerrogativas não são privilégios, mas garantias fundamentais criadas para assegurar o sacrossanto direito de defesa. E concordo com o Dr. Leles que, em boa hora, portanto, teve a promulgação da Lei 13.869 de 2019, a Lei do Abuso de Autoridade, que alterou o nosso estatuto, fazendo inserir o artigo 7º-B, criminalizando a violação das nossas prerrogativas, principalmente no inciso 2, 3, 4 e 5, apesar, confesso, que sou um pouco cético quanto à sua efetividade de aplicação. Feitas essas considerações, digo-lhes que, em matéria de prerrogativas, aqui em São Vicente eu pertenci à comissão como presidente durante 2 gestões, mas já como gestor de ordem, vice-presidente, me encaminhei num dia normal de trabalho, estava tendo um plenário do júri na comarca de Cubatão, aquela oportunidade estava sendo realizada na Câmara Municipal, e, inclusive, eu era advogado do Correio nesse processo. Eu já tinha realizado o júri que havia sido desaforado para Santos. Mas, naquele dia de manhã, estive no tribunal para uma sustentação oral e, quando retornei, já fui direto para Cubatão para acompanhar aquele caso. E, para minha surpresa, lá chegando, passei pelo detector de metal da Câmara e havia ali muitos policiais militares, até porque, segundo fez a juíza, né, deixar claro que o réu era de suma periculosidade, então havia policiais militares, havia agentes penitenciários, agentes federais, né? Mas o que mais me espantou foi uma atitude de um sargento, perdão, da Polícia Militar, que se identificou, dizendo que eu teria que me submeter a uma inspeção, foi assim que ele utilizou. Eu achei um pouco estranho, mas me encaminharam para uma sala, né? Eu achei que seria feito por detector de metal, né? Aquele móvel, mas fecharam a porta e aquele ato, para minha surpresa, e confesso também que fiquei um pouco sem saber o que fazer naquele momento,
mas se tornou uma abordagem. Abordagem essa, assim, que comumente é visto na zona periférica, pela nossa infelicidade, como se estivesse por exemplo, numa boca de tráfico, alguma coisa assim. Porque, como advogado, no meu local de trabalho, eu tive que colocar a mão na cabeça, né? Eles me submeteram a uma revista assim bem ofensiva, vamos dizer assim, né? Lembro deles terem virado até a parte interna do cinto da minha calça. E ali eu fiz questão de não havia muito o que fazer, né? Então só esperei que eles fizessem o trabalho deles, perguntei se já tinha acabado e quem era o responsável, para poder identificá-los posteriormente. E quando eu acessei o plenário, estava ainda nos debates, né? Inclusive, deixo um abraço aqui para o doutor Ponzeto, que naquele momento estava assim no auge da sua perolação. E eu aguardei ali, né? Já acionando a minha diretoria em São Vicente, o que deveria eu fazer, porque acredito que essa postura afronta não só o advogado que vos fala, mas sim toda a classe dos advogados. É algo que, por exemplo, as 243 subseções de São Paulo, né, manifestaram solidariedade. Então, o pior de tudo foi quando teve um intervalo e eu pedi para falar com a magistrada, e ela, num tom assim bem prepotente, né, típico autoritário, ela disse que era uma ordem dela e que haveria de ser cumprido para todos. Para todos. Só que ela e o promotor de justiça, o doutor Bandeira, não se submeteram a essa situação vexatória. Então, isso demonstra o quanto, para esses seres, né, se relega a advocacia, a defesa, um papel de subalterno, um papel como se fosse em descrédito para com os semideuses, né? E isso motivou com que eu registrasse a ocorrência na Polícia Civil e fizesse a representação junto à nossa Comissão de Prerrogativas de São Paulo. Esse foi um triste episódio, não só na minha carreira, mas ficou marcado, né? Frente a tantas outras que nós advogados, infelizmente, nesse período sombrio que vivemos, estamos passando. Feitas essas considerações, espero ter contribuído. Para mim foi um prazer, uma honra. Exerço momentaneamente, né, a presidência aqui na OAB de São Vicente. Todos aqui que nos assistem, principalmente as autoridades que compõem esse painel, possuem ampla liberdade e podem contar comigo sempre. Esse momento de pandemia nos faz unir cada vez mais, né, e em momentos de reflexão, nos postarmos como podemos fazer para passar por essa crise, né, de pandemia mundial, de saúde mundial, da melhor forma possível. Eu já sobrevivi ao Covid-19, posso falar para os senhores que não é fácil. E para finalizar, sem me alongar, já digo ao nosso conselheiro Fernando Freire que São Vicente irá, sim, divulgar a pesquisa no site do Conselho Federal. E assim como também, doutor Tiago Miller, eu percebi no nosso chat que uma advogada de nome Roseli está enfrentando problemas quanto à realização de uma audiência virtual. E me coloco imediatamente à disposição dela, porque parece que foi aqui em São Vicente, para ajudá-la no que for possível. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Muito obrigado, Mário. Quando você ontem me mandou uma mensagem que queria participar, eu te pedi para compartilhar essa tua experiência, porque é assim que a gente consegue transmitir para a nossa classe a importância das prerrogativas. Quando a gente tem algum colega que passa por uma situação dessa, e a gente tem fatos de mulheres tendo que ser revistadas de uma forma assim, bastante chocante, e o que a OAB luta é só a isonomia, né? Então, que todos passem, né, pela mesma inspeção. Bom, eu vou caminhar agora para o final. A gente acabou atrasando um pouco para o início, mas eu vou, então, passar a palavra para os meus três convidados. Vou começar aí com a minha amiga Sônia Catarino, para que ela faça umas considerações finais aí sobre esses temas, para que a gente possa, aí, ao final, fazer uma conclusão. Então, Sônia, você está com a palavra aí para fazer suas considerações finais, por favor.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente o convite de participar com vocês desse webinar. Reiterar as minhas reservas de participar desse webinar falando de ética na frente do Dr. Fernando Freire, certo? Mas muito obrigada a todos, obrigado aos participantes, e o tribunal está lá à disposição, sempre em atendimento, a tirar dúvidas também de quem foi representado. A presidente atende, os funcionários atendem, e desejar a todos, principalmente a dona Lélia, a Kelly, certo? E a esposa do Lelis, um feliz Dia dos Namorados, certo? Aproveitem o dia. Doutor Freire, eu sei que já está em webinar às 19h30, estarei lá assistindo para aprender mais um pouco, tá, doutor Fernando? E muito obrigada por tudo. Um bom dia a todos e cuidem-se. Obrigado, Sônia. Lelis, alguma consideração sua final aí, meu caro? A palavra está com você. Bom, então somente para, mais uma vez, agradecer, doutor Tiago, pelo convite, né, que veio, acima de tudo, pela nossa amizade há anos, a mesma consideração que tenho pela doutora Sônia, e tendo o prazer aqui de conhecê-lo pela primeira vez, pessoalmente, ao vivo, o doutor Fernando Freire, tá? Agradeço a todos os participantes aqui que se fizeram presente e contem sempre com a Comissão Especial de Emergência Covid-19, sempre que precisarem nesses momentos de quarentena, tá? E prerrogativa 24 horas por dia, estamos à disposição de todos os colegas para que não passemos por dissabores, né? E, infelizmente, acabamos passando. Obrigado, um feliz dia para todos vocês, muita saúde e paz. Obrigado, Lelis. Eu acho que você foi muito feliz nos dois temas que você trouxe para a gente, da forma como você relatou os casos, os exemplos. Isso nos ajuda bastante. Vou passar, então, a palavra para o nosso decano de OAB, doutor Fernando Freire. Doutor Fernando, ficou uma pergunta aqui no chat do Lucas Rênio sobre a questão da produtividade do judiciário no home office, né, e da dificuldade, né, que alguns possuem a estrutura, outros não. O que eu antes de passar a palavra, queria colocar é que esse home office ele foi uma obrigação, né? Quer dizer, ninguém escolheu ir para o home office, né? E a gente foi tudo de uma hora para outra. Eu acho que a gente deve começar a olhar e cobrar a partir agora do dia 15, né? Se de fato essa reabertura ocorrer, porque não tenha dúvida que o Poder Judiciário ele tem que garantir as condições para que o serviço seja prestado. A gente já está vendo pelas audiências que eles não estão com essa disposição. Mas então eu queria que nas suas considerações finais você tocasse, aí você falou no início um pouquinho dessa relação que a gente está construindo com os tribunais de justiça, né? Mas se você puder falar alguma coisa, eu passo a palavra para ouvir as suas considerações finais. Agradeço, presidente Thiago. Na verdade, no que diz respeito a essa questão, o presidente Leandro Sarcedo, que é conselheiro e presidente da Comissão Estadual de Prerrogativas, ele tem compartilhado conosco uma preocupação no sentido de que o judiciário tem habitualmente postado, né, tantas sentenças proferidas, tantos acordos. Preocupação do conselheiro Leandro Sarcedo é que no futuro venham alegar que não atender à advocacia faz com que eles tenham uma produtividade maior. Ele está muito preocupado de que essas informações que habitualmente têm vindo no site do Tribunal de Justiça, né, tantas sentenças, tantos atos, tal, ele está muito preocupado que no futuro venham dizer, quando não teve advogado procurando o juiz, desembargador, nós produzimos. Então, por favor, parem de nos procurar. Então, assim, é uma preocupação e realmente o conselheiro Sarcedo tem pertinência a esse receio de Sua Excelência. De toda forma, assim, penso que efetivamente há um diálogo aberto com o presidente Geraldo Pinheiro Franco, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qualquer problema
no que diz respeito a essa questão. Penso que Vossa Excelência, a conselheira Sônia, os presidentes de sucessão, no caso o presidente Mário Badures, o conselheiro Rutinal, estão à disposição e poderão encaminhar esses pleitos ao presidente Caio. Presidente Thiago, para encerrar, além de agradecer a Vossa Excelência e agradecer a todos que nos assistiram, nos prestigiaram, eu me obriguei, eu tive em 2017 na colônia de férias dos advogados, que fica em Três Fronteiras. Três Fronteiras é perto de Santa Fé do Sul, de Jales, lá, e eu me obriguei junto a Juliana, que é a gerente, de que em todo lugar que eu fosse no estado de São Paulo, no Brasil, eu falaria sobre a colônia de férias da Advocacia Paulista. Na verdade, eu não sei se os colegas que nos assistem, nos participam, sabem de que a Seccional de São Paulo tem uma colônia de férias lá em Três Fronteiras. São 18 chalés, todos têm 2 quartos, geladeira, ar-condicionado. É um pouco calor lá, efetivamente, mas o lugar é um lugar muito agradável, tem piscina, quadra de tênis, tem várias churrasqueiras, é na frente da represa, é possível passear ali no Mato Grosso, tem restaurantes ótimos e o preço é bastante subsidiado. A época que eu estive lá, era por dia R$ 120 o chalé, não por pessoa, por dia, por chalé. Então, fui eu, a Lélia, meus 2 filhos, nós ficamos lá 6 dias, pagamos R$ 720, nós 4. Pode ser que hoje seja um pouco mais, mas eu me obriguei a Juliana que em qualquer lugar que eu tivesse, eu sempre falaria sobre a colônia de férias. Não estou presencialmente aí na subseção de Santos, mas estou virtualmente e quero, então, provocar os advogados e advogadas que nos prestigiam de que, se quiserem conhecer um lugar agradável, é fato que é um pouco longe. Eu anotei aqui pelo Google Maps, presidente Thiago, são 700 quilômetros até lá. Tem um monte de pedágio, é verdade também, tem um monte de pedágio. Mas, assim, é um lugar realmente muito agradável, é um lugar bonito. Lá é perto de Jales, perto de Santa Fé, assim, o pessoal é muito gosta de receber, né? E provavelmente os colegas e as colegas estando lá vão conseguir conversar com colegas de outras subseções, do estado inteiro. Então, se o advogado, só advogado e advogada é que podem frequentar. As reservas podem ser feitas através do site da CAASP. Tem lá um banner também, colônia de férias, onde pode-se fazer a reserva para ir até lá. Atualmente está fechada, né, em função da pandemia, mas em breve será reaberta, tal, e eu provoco aqueles que queiram fazer uma viagem agradável num lugar que é um pouco distante. Não tem o mar de Santos aí, né? Mas é uma outra área, mas é um lugar muito agradável e prazeroso, e o preço realmente é um preço bastante convidativo. Os chalés são muito confortáveis, tal. Então eu me obriguei lá, Juliana, qualquer lugar que eu for eu vou falar, e se algum colega for lá, puder salientar, Juliana, o Fernando falou lá e eu estou vindo aqui e tal, porque de fato, assim, eu acho que somos a única seccional do Brasil que temos uma colônia de férias, e gostaria de convidar. Eu tive lá e é um lugar muito agradável, efetivamente. Então, para encerrar minha manifestação, provocar os colegas que queiram conhecer, que possam ir lá até Três Fronteiras para conhecer a colônia de férias da Advocacia do Estado de São Paulo. É mais um benefício que quem paga a OAB no Estado de São Paulo pode usufruir. Agradeço mais uma vez a atenção, agradeço o fato de que todos puderem suportar essas minhas falas, de alguém que realmente tem prazer de ajudar. Ontem eu participei de uma live como ouvinte na subseção de Itaquera, e eles utilizam uma palavra que eu acho que todos nós realmente, penso que o doutor Leles, a presidente Sônia e Vossa Excelência, servimos a advocacia. A ideia é servir a advocacia, e esse é o nosso voluntariado. Muito obrigado pelo convite novamente e até breve. Muito obrigado, conselheiro Fernando. Acho importante essa divulgação. Eu não estive lá, mas as fotos do local são lindas, lindas dessa colônia. E a gente está vendo a nossa OAB, a nossa diretoria, melhorar muito a comunicação, né? Porque a gente precisa comunicar melhor, né? A própria CAASP também tem disponibilizado aí psicólogos, tem um serviço enorme para advogado, e
Então, divulgar, acho que como Vossa Excelência está no Brasil inteiro e no estado inteiro, é importante realmente que isso ajuda e é subsidiado, né? Então, você tem aí uma possibilidade de passeio muito interessante. Bom, vou concluir, então, aqui o nosso webinar, agradecer muito a vocês três, né? Saibam que vocês têm aí minha admiração, meu respeito, cada um teve uma participação importante na minha vida, aí, ao longo da minha trajetória de OAB, de advogado. Então, assim, estava muito ansioso e fiquei muito satisfeito de poder, né, ter esse papo aí com essa ferramenta hoje que aproxima as pessoas. Queria agradecer bastante a todos os colegas aí que se fizeram presente. A gente teve uma audiência muito alta, muito qualificada, né? A participação de todos, o Mário, o Rutinaldo, todos os colegas aí que estiveram presentes. Vamos continuar trabalhando aí com essa divulgação de conteúdo. Vou pegar essa dica do presidente de Jales para que a gente possa fazer. Acho que a Sônia podia pensar em alguma coisa disso junto com o TED. Acho que esse é um ponto fundamental. Daí eu aprendi com o Fernando essa linha entre o que seria propaganda e publicidade, com alguns exemplos que ficam mais claros. Então é isso. Agradecer bastante aí o nosso staff, a Amanda e o Eric, que têm, né, nos ajudado aí a produzir esses webinars, têm dado todo o respaldo para que a gente possa aí continuar. Na semana que vem a gente volta a tratar de temas aí relevantes para o nosso setor. A gente vai falar da privatização do Porto de Santos, um tema bastante delicado, né? Então eu conto aí com a audiência de vocês. Gente, muito obrigado, se cuidem, saúde para todos e até o próximo webinar.